Graça e paz. O Senhor tem falado comigo de forma muito profunda nesses últimos dias e me dado orientações, chaves fundamentais para que a gente possa conseguir superar esse momento de crise, esse momento de dificuldade. Nós estamos tendo a oportunidade, e quem estiver enxergando isso vai sair desta crise muito enriquecido de força, enriquecido de fé, enriquecido de experiência, enriquecido de autoridade, porque aquele que enxergar verdadeiramente o que o Senhor está nos mostrando, vai conseguir viver o sobrenatural. Eu tenho percebido essa crise ocasionada por um vírus, ocasionada por uma contaminação. Ela está nos dando a oportunidade de enxergar outras crises. Ela está nos dando a oportunidade de enxergar uma crise espiritual muito profunda. Está nos dando a oportunidade de enxergarmos uma crise matrimonial muito profunda. Está nos dando a oportunidade de enxergarmos uma crise emocional muito profunda. Nós estamos tendo a oportunidade de delinear situações que antes para nós passava desapercebida, porque nós estamos tendo mais tempo para observar as coisas ao nosso redor. E eu venho falar de crise para você, mas não é essa crise, mas não é uma palavra de crise que nós estamos acostumados a ver diariamente nos telejornais, nas revistas, nos sites de notícias. Não, eu venho falar e dar a você, repassar a você aquilo que Deus tem colocado no meu coração de forma muito profunda nesses últimos dias, que são chaves estruturais e fundamentais para que a gente possa conseguir transpassar essas situações, transpassar essas crises, fortalecido, sobretudo, com a oportunidade de experimentarmos algo profundo e exclusivo de Deus. Eu queria pedir a você que me escuta neste momento, que me assiste nesse momento, ou que posterior vai estar assistindo, que você possa verbalizar comigo, com autoridade e com fé, o tema da nossa ministração, da nossa palavra de hoje, que Deus colocou no meu coração, que diz assim: eu só venço a crise natural se eu estiver conectado com o mundo espiritual. É fundamental você entender que para você suplantar, superar toda e qualquer crise, você precisa estar conectado espiritualmente com Deus. A gente tem observado, que o que se fala nesses últimos dias, o que se assiste nesses últimos dias, são crises. Crise, crise, crise. Isso tem ocasionado medo, isso tem ocasionado terror, isso tem trazido pessimismo, sobretudo, isso tem trazido falta de fé, falta de crer que é possível superar. E eu vejo de uma forma muito complexa tudo isso, porque o que define o seu futuro é como você enxerga o seu presente. Pega aí, essa é profunda, isso é o que o Senhor tem colocado no meu coração. O que define o meu futuro é como eu enxergo o meu presente. Não é possível eu almejar um futuro cheio de conquistas, se no meu presente eu estou vivendo uma vida cheia de fracassos desmotivantes.
Não é possível eu querer acordar amanhã, alcançar um amanhã melhor, alcançar um amanhã de conquistas e superações, se antes de eu deitar, eu verbalizar que a minha vida está uma droga, eu verbalizar que tudo está dando errado, que nada está dando certo. É impossível nós vivermos um amanhã de colheita, se o que nós estamos plantando hoje são palavras de maldição sobre as nossas vidas. Nós precisamos ter um controle da nossa língua, nós precisamos ter um controle absoluto daquilo que falamos, porque aquilo que falamos é o reflexo do que somos. Aquilo que falamos é o reflexo do que somos. E o que a gente percebe? Que Deus é Deus, continua sendo Deus e será Deus por toda a eternidade. Mas esse Deus que nós conhecemos, Ele trabalha de acordo com aquilo que você declara. Pegou? Eu disse que aquilo que define o meu futuro está como eu estou enxergando o meu presente. O que eu estou declarando sobre a minha vida hoje é o que vai definir o que eu vou colher amanhã. E o que eu declaro define o meu caráter, define aquilo que eu creio, define aquilo que eu acredito. E hoje eu venho trazer uma chave importantíssima para você. Importantíssima. Se aquilo que eu falo define o que eu acredito, e aquilo que eu acredito define quem eu sou, eu te pergunto, você tem convicção daquilo que você é? Você tem convicção daquilo que realmente você é? A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 27, e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, pega essa palavra, domine, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, Deus e mulher criou. Você pegou? Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, aquilo que eu declaro está condicionado ao mundo espiritual. E para que eu possa alcançar o mundo espiritual, é necessário eu estar conectado ao mundo espiritual. E eu só estou conectado ao mundo espiritual se eu viver espiritualmente. E como que Deus me traz esse entendimento, me traz essa revelação? De uma forma muito simples. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 12, do verso 12 ao verso 16, relata o encontro que João tem, o apóstolo João tem com Jesus no arrebatamento. E diz assim, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça, e os seus cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente,
como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Aí eu te pergunto: porventura os seus olhos são como chama de fogo? Porventura os seus pés são como latão reluzente? Porventura seus cabelos são brancos como a lã? Por mais que o cabelo do idoso seja branco, eu pergunto, é um branco igual a lã, igual a neve? Você tem 7 estrelas na testa, e eu te pergunto, quando você abre a sua boca, sai dela uma espada de 2 fios? A resposta é muito óbvia: não. Se nós não somos semelhantes a esse Jesus que apareceu glorificado para João, quando João foi arrebatado, né, como está escrito em Apocalipse, por que Deus determinou a mim e a você que fôssemos feitos à sua imagem e semelhança, se nós não temos absolutamente nada semelhante a esse Jesus glorificado que apareceu para João? Porque a ordenância que Deus dá lá em Gênesis capítulo 1, é a principal das ordenanças de Deus desde a criação de todas as coisas, porque Deus fez somente a mim e a você, e deu a exclusividade a mim e a você, para que sejamos imagem e semelhança dele. Essa ordenança é feita com o objetivo de criar um relacionamento irrestrito. Essa ordenância, ela é dada a Deus para que nós possamos viver de forma íntima com Ele. E como que a gente vai conseguir viver de forma íntima com um Deus espiritual, se não for único e exclusivamente pela forma ou através da espiritualidade? É simplesmente impossível. E para que nós sejamos considerados, isso o Senhor tem colocado de forma muito forte, de forma muito clara no meu coração, para que nós possamos ser considerados imagem e semelhança de Deus, é necessário nós estarmos conectados espiritualmente com Deus. Você vai entender daqui um pouquinho que a chave que o Senhor tem para nós essa noite, a revelação que o Senhor tem para nós essa noite, ela vai abrir e vai tornar claro muitas coisas que para você não está claro até o momento, que muitas coisas para você ao decorrer da sua vida inteira, você teve conflitos. A gente vai perceber que o relacionamento íntimo com Deus, pega aí, você vai entender agorinha, o relacionamento espiritual com Jesus, nele você pode até afundar, mas você não afoga. Daqui um pouquinho, você vai entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. É muito importante para que a gente possa entender o que o Senhor quer conosco, o que o Senhor está transmitindo para nós através da sua revelação, entendermos que nós na condição de homens, nós na condição de seres humanos, principalmente você homem, porque hoje é o dia dos homens, o dia deles, então sobretudo você homem, você tem 3 opções na sua vida, você tem 3 caminhos a traçar na sua vida, que vai definir o seu futuro, que vai definir como você vai alcançar aquilo que você está almejando. O primeiro deles é escolher viver racionalmente. O segundo deles é escolher viver emocionalmente. E o terceiro deles é viver conforme o Senhor quer que vivamos, de forma espiritual.
espiritual. E há uma diferença discrepante entre um relacionamento e outro. Porque o seu relacionamento, se você optar por viver o relacionamento racional, você racional, você não vai encontrar um Deus espiritual. Porque a sua razão vai te condicionar a acreditar somente naquilo que você consegue enxergar. Quem vive racionalmente não consegue ser ousado a ponto de experimentar a exclusividade de Deus. Porque para você viver a exclusividade de Deus, você precisa crer naquilo que você não está enxergando. Tem uma segunda opção, que ela talvez seja mais arriscada do que a primeira, que é você viver emocionalmente. Porque quem vive emocionalmente está sujeito a sofrer as consequências da razão. Porque quem vive emocionalmente toma decisões de forma emocionada. Ou ele é muito extremo na sua alegria, ou ele é muito extremo na sua tristeza, ou ele é muito extremo em querer ir, ou ele é muito extremo em não querer ir. Só que tem um problema: quando a emoção passa, ele é confrontado com a sua razão. E quem vive emocionalmente está sujeito a sofrer as consequências da razão. Porque quem de nós nunca tomou uma decisão em meio a uma emoção e logo depois se arrependeu? Acho que não existe, exceto Jesus. Não existe. Toda decisão tomada no ímpeto de uma emoção, ela te coloca refém das consequências da razão. Agora, se você quiser viver de conformidade com a ordenância de Deus, quiser enxergar aquilo que ninguém enxerga, quiser ir aonde ninguém vai, quiser transpassar situações que racionalmente você não vai transpassar. Por quê? Quem vive espiritualmente tem o controle absoluto da sua emoção e tem o controle absoluto da sua razão. Porque muitas vezes nós seremos colocados, e nós vamos perceber isso de forma muito clara na palavra, que nós somos colocados em confronto com as nossas emoções, com a nossa coragem, com a nossa ousadia, e muitas coisas e muitas situações que nós somos condicionados a confrontar as nossas emoções, se nós não estivermos ligados espiritualmente com Deus, nós iremos recuar, nós não iremos conseguir avançar, nós não iremos conseguir lutar ou vencer. E muitas situações que nós somos colocados em confronto com a nossa razão, se nós não estivermos condicionados à espiritualidade, a nossa razão vai nos impedir, porque nós muitas vezes não vamos conseguir enxergar além da montanha. Não é possível antecipar o nosso amanhã, mas é possível acreditarmos em um amanhã melhor. E se a minha emoção me conduzir, eu estarei refém do que eu estou sentindo naquele momento. Isso é muito importante você entender. Quem é movido pela emoção, ele está sujeito à sua emoção, ele está sujeito àquilo que ele está sentindo no momento, e o que você está sentindo no momento vai definir como você vai caminhar amanhã, e a sua razão da mesma forma. Por quê? Isso é muito profundo. A Bíblia diz o seguinte: buscai em primeiro lugar as coisas dos céus e a sua justiça, e todo o resto lhe será acrescentado. Todo o resto. O que Jesus está determinando? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Eu só vou conseguir enxergar o céu, eu só vou conseguir acreditar na justiça de Deus, se eu estiver condicionado espiritualmente a Deus. É impossível você buscar as coisas dos céus sendo racional, porque a sua racionalidade
tem limite, você consegue enxergar apenas esse primeiro céu, que os nossos olhos enxergam aqui, é o céu de nuvens, de estrelas. Para você enxergar o terceiro céu, aonde Jesus está sentado à direita do Deus Pai, é só espiritualmente. Emocionalmente, você não consegue alcançar as coisas dos céus. Por quê? Hoje você está cheio de autoridade, hoje você está cheio de coragem, hoje você está cheio de determinação, só que amanhã, ou daqui um pouquinho, você está cheio de frustrações, você está cheio de decepções, você está cheio de não me toque, você está cheio de tristeza, você está cheio de decepções. Isso vai definir radicalmente em o que você está vendo, o que você vai enxergar, como você vai enxergar. Porém, se você vive espiritualmente, você vai conseguir enxergar o que ninguém enxerga. Você vai ter coragem de descer do barco em alto mar, coisa que quem vive racionalmente ou emocionalmente não tem coragem. Você vai conseguir experimentar o milagre de Deus. Quem vive espiritualmente não significa que não vai passar em meio à tempestade, não. Quem vive espiritualmente não significa que a tempestade não vai chegar até ele, não. Só que tem uma diferença. Quem vive espiritualmente, a tempestade pode até molhá-lo. Você pode até sair encharcado da tempestade, mas você não morre. Você pode até sair encharcado da tempestade, mas você não vai sair falido. Você não vai sair frustrado. Você não vai sair com sua família enferma. Quem vive espiritualmente crê que a provisão já está preparada, por mais que todas as circunstâncias do meu momento, por mais que todas as circunstâncias da minha atualidade sejam adversas àquilo que eu estou prevendo ou tendo como perspectiva em Deus, eu vou crer, porque a provisão quem dá é Deus. Quem vive espiritualmente, meu irmão, garante a sua salvação, garante a salvação da sua família, garante a salvação da sua geração, garante a salvação do seu ministério. Quem vive espiritualmente experimenta coisas que somente Deus pode proporcionar. E o Senhor me levou a um passeio pela palavra, aonde Ele me torna claro todas essas experiências, aonde o confronto entre a razão, a emoção e a espiritualidade, ela é colocada em choque a todo instante. E Ele nos mostra através da sua palavra o reflexo. Ele nos mostra através da sua palavra a consequência, ele nos mostra através da sua palavra o resultado, daquele que optou viver racionalmente, daquele que optou viver emocionalmente, e daquele que optou viver espiritualmente. E eu vou lá em Mateus, capítulo 14, verso 28. Palavra conhecida, todo pregador prega ele, todo pregador já falou, uma, duas, centenas de vezes, mas Deus falou, o Senhor Jesus, o Espírito Santo falou comigo de forma muito profunda nessa palavra, que relata quando Jesus ordena que os seus apóstolos entrem dentro do barco e sigam de uma cidade a outra. Nesse meio tempo, Jesus vai orar. E o barco vai navegando. Quando o barco já está em alto mar, chega a tempestade. A tempestade começa a balançar o barco, começa a encher o barco de água. Os discípulos todos entram em desespero. Presta atenção, até que todos, a Bíblia diz que todos, avistam uma imagem, avistam algo lá na frente. Todos ficam aterrorizados e começam a gritar: é um fantasma, o que é aquilo? E o Senhor Jesus diz
diz, de forma que todos escutam, não temais, porque sou eu com letra maiúscula, o único que agiu espiritualmente foi Pedro. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E assim o Senhor Jesus determina: vem, Pedro. Pedro desce do barco, anda, mas ele afunda. Deixa eu te contar uma coisa. Quem vive espiritualmente, ele afunda, mas não afoga. Porque quando Pedro, presta atenção, Pedro desceu do barco, porque ele creu, ele teve um relacionamento espiritual com Jesus, e ele sabia lá no íntimo dele, que mesmo no meio do caminho, se ele tropeçasse, se ele afogasse ou desvirtuasse a sua atenção para qualquer situação, ele sabia que ele estava conectado com Jesus, e no momento em que ele precisasse, Jesus estava ali para socorrê-lo. Entendeu? Quem vive espiritualmente tem coragem. Quem vive espiritualmente consegue acreditar naquilo que é impossível. Por mais que ele creia, por mais que ele saiba no íntimo dele que ele é ilimitado, que no meio do caminho ele pode cair, que no meio do caminho ele pode tropeçar, que no meio do caminho pode não dar certo da forma com que ele está prospectando, mas ele sabe que ele recebeu uma ordem, que ele recebeu uma palavra de Jesus, e que lá na frente, se ele precisar, Jesus está lá para socorrê-lo. Eu insisto, quem vive espiritualmente afunda, mas não afoga, porque se cair, se afundar, Jesus estará no momento exato para te socorrer e te levar de volta ao barco. Você tem a opção de escolher. Você pode ser aqueles discípulos aterrorizados, você pode ser parte daqueles discípulos que estavam com o seu emocional extremamente abalado, porque estavam com medo, então deixou com que as suas emoções aflorassem a espiritualidade, e deixaram de experimentar o milagre, deixaram de experimentar a oportunidade de andar sobre as águas, porque quando eu e você falamos de dois homens que andaram sobre as águas, que desafiaram a lei da gravidade, eu lembro apenas de dois nomes: Jesus e Pedro. Você entendeu? Quem vive espiritualmente tem a oportunidade de entrar no mundo das exclusividades, tem a oportunidade de viver algo que ninguém mais vai viver, porque a maioria das pessoas estão escondidas por detrás das suas fraquezas, por detrás dos seus medos, por detrás dos seus receios, por detrás da sua comodidade. E viver espiritualmente é você sair da sua comodidade, é você sair do ambiente onde você está, confortável, e ir para a tempestade. Conseguiu entender? Nós temos um outro exemplo muito claro, que está lá em Gênesis capítulo 22, verso 1. Abraão, homem estéril, a esposa estéria, homem já velho. O sonho daquele homem era ter uma criança, era ter um filho, e ele recebe uma promessa do Senhor, nasce uma criança. A criança já vai crescendo. Isaac, para quem não sabe, significa sorriso. Eu já disse isso muitas vezes. E o Senhor pede a Abraão o seu sorriso. E o Senhor pede a Abraão que dê o seu filho como sacrifício. É necessário você entender o que o Senhor está querendo falar para nós aqui nessa palavra. Abraão não era louco, Abraão não era insensato, Abraão não era inconsequente, Abraão não era um cara irresponsável. Abraão amava o seu filho, e sobretudo amava ainda mais a Deus. O que Abraão tinha dentro de si? A certeza de que Deus amava muito mais do que ele amava a Abraão, e amava muito mais do que ele amava a Deus. A certeza de que Deus teria a
provisão na sua vida. Às vezes nós somos desafiados a entregar tão pouco a Deus, e nós não temos coragem de entregar esse pouco, porque nós não estamos vivendo espiritualmente condicionado no relacionamento com Deus, para crermos que a provisão virá na hora certa. Abraão não era inconsequente. Abraão vai andando com o seu filho, e o seu filho vai perguntando para ele: papai, aonde vamos? E ele diz: Deus proverá. Ele pergunta: papai, cadê a oferta? Ele diz: Deus proverá. E vai perguntando ao papai, cadê o cordeiro? Deus proverá. Olha o que Abraão está dizendo ao longo de toda a conversa e diálogo com o seu filho: Deus proverá. Ele crê que Deus vai trazer a provisão, porque o coração dele não estava colocado em Isaque, por mais que ele amasse demais a Isaque, o coração dele não estava condicionado a Isaque, porque ele estava ligado espiritualmente com Deus, e ele sabia, conhecia e acreditava no Deus que ele servia. Quando você está ligado espiritualmente com Deus, você não tem medo de correr o risco de sair do seu conforto, ou de abrir mão daquilo que tem muito valor para você, porque você sabe que Deus não vai te deixar passar vergonha, porque você sabe que Deus não vai te deixar entristecido, que Deus não vai te frustrar. Para encerrar, o Senhor me leva lá em Gênesis, quando conta a história de Noé. Na história de Noé a gente tem as três personalidades. A gente tem a personalidade do relacionamento espiritual que Noé tinha com Deus, porque imagina você vivendo em tempo de sol, céu aberto, e você recebe uma palavra que você tem que construir uma arca, que nessa arca vai ter que caber casais de animais, né? Porque virá uma grande tempestade que vai acabar com tudo que está na terra, vai sobrar só você, sua família e os animais que estarão lá dentro. Meu irmão, racionalmente falando, é possível? Não é. Emocionalmente falando, é possível? Não é. Porque se Noé age racionalmente, ele vai olhar e falar: rapaz, você está doido? Construiu uma arca desse tamanho? Construiu uma arca, que chuva é essa? O tempo está aberto, não existe uma chuva a ponto de inundar toda a terra. Se ele age emocionalmente, ele poderia até falar para Deus: beleza, Deus, vou fazer. No primeiro dia, no segundo dia, mas no terceiro dia, quando o sol estivesse muito forte na cabeça dele, ele iria desanimar. O que ele faz? Ele age espiritualmente. E quem age espiritualmente, meu irmão, ele não está preocupado com o que as pessoas estão falando, porque muita gente irracional chega perto de você e diz assim: você ficou louco, você acreditou nisso? Você está doido, você vai continuar com isso? Não vai dar certo, você não tem capacidade, cara, você não tem condições. Mas você diz: eu estou obedecendo a voz do meu Senhor. Se você vive emocionalmente, olha o perigo de quem vive emocionalmente, vai perceber que a tempestade chegou só quando a chuva cair, aí é tarde, aí o seu choro, o seu medo e a sua preocupação não vai te salvar. Agora, se você vive espiritualmente, se você consegue antever a tempestade que está chegando, porque você obedeceu à voz do seu Senhor, segura, você não salva apenas você salva uma geração. Assim aconteceu com Noé. Noé não salvou só ele, Noé não salvou só a ele, não salvou só a sua família, Noé salvou uma geração. Quando nós estamos condicionados à espiritualidade, no relacionamento espiritual com Deus,
nós estamos sujeitos a sermos usados por Deus. Agora, conto toda essa história para dizer para você que hoje você tem total prerrogativa, condições, legalidade e legitimidade para viver espiritualmente, porque está escrito lá em Atos capítulo 2, verso 1 ao 4, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos, a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos acontece alguns dias depois que Jesus sobe para a glória do nosso Deus, se assenta à direita do Deus Pai, e ele diz: eu irei interceder, eu irei rogar, pedir, para que Deus envie um consolador, para que você não se sinta sozinho, porque Jesus sabe que a vida, ela é constituída de dificuldades. Jesus não se fez homem para provar para mim ou para você que Ele é um Deus bonzinho, não. Jesus se fez homem, sobretudo, para sentir na pele aquilo que você sente, para provar para mim e para você que, sendo homem, é necessário, é possível superar as adversidades e fazer a vontade de Deus, desde que vivamos em consonância com a vontade de Deus. Jesus diz aos seus apóstolos, Jesus diz para aquelas pessoas que estavam ali, vendo ele subir para a glória: fiquem em paz, fiquem de boa, eu volto um dia, mas antes que eu volte, vou enviar um consolador para que esse possa guiá-lo, para que esse possa orientá-lo, para que esse possa te dar forças. Jesus intercede e acontece. Atos de Pentecostes nada mais é do que a abertura oficial do relacionamento do homem com Deus, nada mais é do que a abertura oficial do véu rasgado, aonde não há intermédio, onde não há separação entre você e Deus. Atos 2 é a efetivação daquilo que Deus ordenou lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, e façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que você possa superar o seu momento de crise, para que você possa superar as suas dificuldades, para que você possa transpassar e ter controle das suas emoções, para que você possa ultrapassar a sua razão. Você precisa estar ligado espiritualmente. A chave que eu tenho para você nesta noite, homem, para que você seja ousado, para que você tenha coragem, de descer do barco em meio a uma tempestade, ou para que você tenha coragem de construir um barco para uma tempestade que ainda não veio, mas que você crê, porque você obedeceu uma ordenância de Deus, para que você possa ou descer do barco, ou construir um barco. É necessário você ser cheio do Espírito Santo de Deus. A chave, a palavra que eu tenho para você nessa noite é: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio de coragem, seja cheio de ousadia, seja cheio de autoridade. Porque quando você está ligado espiritualmente com Deus, porque o papel do Espírito Santo, meu irmão, é tão fundamental para reger essa terra, porque o Espírito Santo é o único que consegue entender o que você sente e levar a Deus em gemidos inexprimíveis, e é o único que consegue entender o que Deus quer na sua vida e revelar no seu coração.
Então seja cheio do Espírito Santo e passe a enxergar a crise como oportunidade. Passe a enxergar a crise como uma oportunidade de viver uma exclusividade de Deus para a sua vida, porque com isso você vai alcançar a salvação, o milagre e a exclusividade de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, Senhor, nesta noite nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Deus, nós te exaltamos, nós te agradecemos. Eu agradeço essa oportunidade. Eu agradeço, Senhor, por mais uma vez usar da sua benevolência, usar da tua bondade, da tua misericórdia, para revelar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem reservado no seu secreto. Eu clamo ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa tornar verdade, possa dar coragem, para que nós saiamos da nossa zona de conforto, e possamos, Senhor, dar ouvidos à tua palavra, dar ouvido às tuas ordens, para que nós tenhamos coragem, Senhor, de viver o sobrenatural do Senhor, para que nós não enxerguemos a crise, papai, como morte, mas que enxerguemos a crise, Senhor, como uma oportunidade de ressurreição. Que o Senhor possa nos fazer cheios do Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te pedimos, esteja conosco, guarda-nos, proteja-nos e livra-nos de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.